Bom, se a gente tem um modelo do mundo, a gente pode usar o algoritmo de iteração de valor, né, que eu enunciei informalmente ali, onde a gente constrói uma tabela com todos os estados e chuta valores iniciais aqui, e aí a gente consulta esses valores para atualizar valores de outros estados, né? E isso converge, funciona, né? A ideia do bootstrapping aqui. Mas, né, nós estamos consultando aqui o que que aconteceria, né, a função de transição, né, nós estamos dando uma roubadinha aqui. Mas, enfim, né, se a gente tem acesso àquilo, a essas funções, né, a recompensa e a transição, a gente usa iteração de valor, né, que é a versão gulosa da coisa mais genérica, que é a iteração de política. Não vou entrar nesse algoritmo aqui, no escopo dessa aula, né, mas está citado aqui para fins de completude. De qualquer forma, né, vamos supor, não temos o modelo do mundo, né, assim como a maioria dos seres vivos que não entendem as leis da física e mesmo assim, né, sobrevivem e conseguem prosperar, sobreviver, enfim, se alimentar. É, Então a gente não tem, vamos supor agora que a gente não tem mais acesso, né, a como funciona as regras que ditam como que o mundo funciona. Então a gente não pode planejar, a gente tem que interagir com o mundo e atualizar estimativas da função de valor de ação. Por quê? Por que não a de valor de estado? Porque é o seguinte, se eu tenho só o valor dos estados aqui, eu tenho que saber, né, se eu tenho só esses númerozinhos aqui, ó, para eu saber que a setinha azul, né, é a ação correta nesse estado, eu tenho que saber é, qual o estado que eu atinjo ao fazer essa ação aqui com a setinha azul, né? Porque poderia ser o caso, não é, né? Mas poderia ser da ação de ir para cima, chamada, né? Ir para cima me leva para algum outro estado maluco, por exemplo, esse aqui, né? E aí eu não poderia, de forma alguma, né, dizer que essa ação era melhor aqui. Eu estou chutando, né, que a ação de ir para cima me leva para cá, né? Então, para derivar a política a partir do valor de estados, eu tenho que descobrir como chegar nos estados, né, de maior valor. Mas, se eu tenho aqui o valor de ação, né, que é Q, em vez de V, como na da esquerda, se eu sei que essa ação é a melhor, né, o menos, que é menos um, tá? O menos ficou ali rebaixado, né? Mas se eu sei que essa ação tem o maior valor entre todas, então eu escolho ela, né? Não preciso saber onde é que ela vai me levar. Tá? Posso fechar o olho e escolher essa ação aqui porque, né, o valor dela é o maior, ok? Ahn, e aí, por isso, então, a gente vai estar usando, né, a partir desse momento, se a gente não tem o modelo do mundo, se a gente tem o modelo do mundo, a gente pode usar isso aqui, que a gente sabe, né, onde que as ações vão nos levar. Se a gente não tem, então a gente usa isso aqui, valor de ação. E Bom, sem o modelo do mundo, né, a gente vai ter que treinar. Treinar significa interagir com o ambiente, né, e aprendendo, atualizando nossas estimativas de valor de ação. Então, o algoritmo geral aqui para treinar um agente de aprendizado por reforço, tá? Isso é útil para qualquer, né, qualquer jeito que a gente vai atualizar nossas estimativas. Então, primeiro a gente inicializa nossas estimativas para todos os estados e ações, tá? Isso aqui é uma tabela, uma tabelinha mesmo, né? Tipo isso aqui, ahn, a tabela Q aqui, né? Para cada estado possível no ambiente, para cada ação possível, né, vai ter um valorzinho associado lá. Então, a primeira coisa a fazer é inicializar esses valores. Pode ser tudo zero, pode ser tudo aleatório, enfim, né? Cada inicialização vai ter suas implicações. O agente vai nascer no estado inicial e a partir daquele estado vai escolher uma ação. Aqui eu vou deixar subespecificado, né? Depois vamos comentar um pouquinho sobre isso. Mas enfim, vai escolher, decidir alguma das ações possíveis, fazer aquela ação e ao fazer aquela ação ele vai receber uma recompensa e atingir um próximo estado, tá? E com essas informações, né, o fato de ter feito a ação A no estado S, ter ganhado recompensa R e chegado no próximo estado S', eu vou usar isso, né, como experiência para atualizar a estimativa do valor de ação. Então, se eu estava em S1, né, e fiz a ação A2, eu vou usar aquela experiência para atualizar esse valorzinho aqui, tá? Ainda não entramos no detalhe, mas já vamos chegar lá. E, né, passo para o próximo estado e repito isso aqui, né? Naquele próximo estado,
vou escolher uma nova ação, observar a nova recompensa e o próximo estado que eu atingir. E aí vou atualizar, né, a entrada ali na minha tabela com dessa experiência. E repito até parar. A parada pode ser por um número de passos, né? Depois de, sei lá, 1 milhão de passos, aí para. Ou se, né, a tabela aqui parar de mudar, os valores convergirem. Enfim, né? Está subespecificado também, mas pode ser qualquer critério que for fizer sentido aí no problema. E essa subrotina aqui, ela está subespecificada, né? Vamos chegar na especificação dela aqui agora. Se a gente tivesse, né, acesso ao modelo do mundo, poderíamos pensar em usar essa equação, né? A equação de Bellman aqui, mas a gente não tem. Então, a gente vai pensar. Aqui a primeira coisa foi só expandir, tá? Pegamos a definição, peguei aqui, né, a definição de V, a equação de Bellman com relação a V, e ela é exatamente isso, né? Para ficar tudo em função só de valor de ação, né? Então, o valor de um estado é a recompensa por chegar lá, imediata mais o futuro, né? E o futuro é o valor da melhor ação que eu posso fazer naquele estado. Então, expandir aqui. Então, tá tudo em função de quê? Né? Assim, já que é o que nós temos para trabalhar. E, bom, eu não tenho acesso a isso, nem isso, mas eu tenho, né? Eu atingi algum estado de todos os possíveis e recebi alguma recompensa de todas as possíveis. Então, a nossa regra de atualização vai ser uma versão amostral dessa daqui. Essa aqui eu estou enumerando, né, a distribuição de probabilidades, mas eu não tenho ela na vida real, então eu vou fazer por amostras, tá? Aqui já está até anotado. Deixa eu refazer aqui o processo passo a passo, tá? Que então é uma versão amostral. Vamos nesse momento, tá? Vamos nos concentrar nessa parte aqui dessa regra de atualização, tá? Que é o seguinte. Isso aqui é a estimativa que eu tenho. A minha entrada, né, na tabela lá, quanto que eu acho que eu vou ganhar por fazer a ação A no estado S, né? Então, a minha estimativa, a minha predição. Vou chamar aqui de predição, tá? E isso aqui é uma amostra da realidade. É a recompensa que ganha por fazer a ação A no estado S e recompensa imediata, né? Mas o futuro, né? A melhor coisa que pode acontecer ao chegar no estado S' é eu fazer a melhor ação que eu tiver lá. Então, eu pego o valor da melhor ação, né? E é o futuro. Então, aqui imediato, aqui futuro, e tudo isso é uma amostra da realidade, né? Então, valor alvo aqui, né? Então, eu tenho que essa estimativa, ela tem que ficar mais próxima desse alvo, né? Então, eu calculo a diferença, diferença entre o alvo e a predição. Um erro delta aqui. E ao fazer dessa forma, né, esse delta é chamado de erro de diferença temporal. Temporal difference error, tá? Diferença temporal. Delta aqui é o erro de diferença temporal. Temporal difference error, tá? E é o nome técnico dele, né? Não vou entrar na explicação aqui do porquê tem esse nome, até porque eu não me lembro. Se em algum momento talvez eu já soube, mas eu não sei nesse momento. Tá, então aqui é o erro, né? Então eu vou dar um passo na direção de reduzir esse erro, que é o alfa, né? Esse passo, que é a taxa de aprendizado, um valor no intervalo 0, 1, que vai dizer o quão forte eu vou andar na direção, né, de reduzir esse erro. E aqui eu vou completar, né, a equação com esse outro fator aqui, né, que é SA. E aí esse valor aqui, né, eu vou escrever lá na minha célula da minha tabela. Então, aonde, né, a entrada correspondente à ação A, estado S, tem um valor, que é esse valor aqui. E a partir dele, eu vou dar um passo na direção de reduzir o erro, né? E aí eu vou ter um valor atualizado que vai ser, né, com erro menor do que o valor antigo, tá? Então eu parto de um valor e dou um pequeno passo na direção de reduzir o erro. Pequeno ou grande, né? Passo aqui é ajustável. Quem está, né, usando o algoritmo determina isso, tá? E essa mesma ideia aqui, né, de ajustar uma estimativa
né, com base na redução do erro, sendo que o erro é um valor-alvo menos uma predição, também está presente em outras coisas de A, por exemplo, como redes neurais, né? A regra de atualização de um peso lá nas redes neurais, né? Um peso recebe o que tinha antes, é, descida de gradiente, né? Então, normalmente é o menos, alfazinho também, taxa de aprendizado, vezes o erro. E o erro também é predição menos alvo. Aliás, o erro lá, né, é predição menos alvo. Aqui é alvo menos predição, por isso que aqui é menos e por isso que aqui é mais, tá? Se eu calculasse o erro como predição menos alvo, aqui seria menos igual no, nesse outro aqui também, de redes neurais. Mas o pessoal de aprendizado por reforço gosta de calcular o erro assim, alvo menos predição, e aí nossa equação de diminuir o erro fica com um mais aqui em vez de menos, que o pessoal de redes neurais gosta de calcular o erro como predição menos alvo. Enfim, ahn, o que importa aqui, né, é que a gente está com essa mesma ideia de reduzir o erro. A cada vez que eu faço isso, né, eu reduzo o erro. Isso funciona porque, né, exatamente isso aqui, a recompensa que eu ganhei, né, mais a melhor ação que eu posso fazer no próximo estado é uma amostra da realidade. A ideia do bootstrapping está aqui, né? Isso aqui é uma estimativa, né? Então eu vou atualizar uma estimativa usando outra estimativa. Isso continua presente, né? Mas vai funcionar porque pouco a pouco eu estou incorporando uma informação verdadeira que veio do mundo, a recompensa, né? E ou seja, eu tenho uma amostra da realidade, né? Pode não estar muito precisa, mas é uma amostra e é o alvo. Eu quero que a minha estimativa se aproxime do alvo. A minha estimativa é isso aqui, né? Então, eu vou calcular o quanto que ela está distante do alvo. A diferença é isso, né? O quanto que a minha estimativa está distante do alvo. É o erro. E se a partir da minha estimativa, né, eu ando um pouquinho na direção de reduzir o erro, aí eu vou estar numa situação melhor que eu estava antes, né, e essa vai ser minha nova estimativa. Ok? Então, assim é a regra de atualização do Q-Learn. Algumas características aqui. Ele é livre de modelos, né, em nenhum momento, ó, essa é a regra de atualização do Q-Learn, tá? Então, a nossa subrotina lá, learn, né? Com aqueles parâmetros S, ó, tá aqui, né, o A, então tudo que tiver SA é da ação que eu fiz no estado que eu estava, né? A experiência que a gente acabou de obter. Viu uma recompensa e chegou no estado S', então essa é a subrotina aqui, tá? O S' é usado para a gente, né, consultar a melhoração no estado que foi atingido, o S' é o estado atingido, né? O R é a recompensa que ganhou, tá aqui, e a ação A no estado S usado, né, para obter a estimativa do que eu achava que eu ia ganhar, né? Eu achava que eu ia ganhar isso, acabei ganhando isso aqui, né? Então vamos atualizar o que eu achava que ia ganhar, ok? Essa é como a gente pode ler, né, essa equação. E outra característica é off-policy, ou seja, eu posso seguir qualquer política e eu atualizo de acordo com a política gulosa, né? E isso aqui eu estou supondo, né, que eu quero sempre pegar a ação de maior valor, né? Então isso aqui é a política gulosa. Então que o learning faz atualizações, né, baseado, independente da política que o agente está seguindo, ele pode estar seguindo uma política totalmente ruim lá, tá? Mas eu vou ele vai coletando experiências, né? A política, mesmo que seja ruim, vai coletando experiências e eu vou atualizando com base na política que é gulosa. Então, ele é off-policy. O agente pode seguir uma política e eu atualizo com base em outra política. Existem outros algoritmos que são, né, on-policy, né? Que aí usam em vez de usar o max aqui, né, usa a ação que a política atual dele recomenda, né? Mas o Q-Learning não é assim. Não vou entrar em algoritmos que são assim, né, mas quem tiver curiosidade, o algoritmo chama SARSA. É um algoritmo on-policy, né? On-policy chamado SARSA, tá? E o contraste com model free, né, é model-based, né? Algoritmos que tentam construir modelo do mundo para ajudar, né, a tentar calcular isso aqui melhor. Que o Learning não usa, que o Learning é livre de modelos. Não conhece modelo a priori, não conhece essas coisas aqui a priori e nem tenta aprender também, só tenta aprender direto o valor, tá? E funciona. Então aqui, né, nossa regra de atualização. O algoritmo completo, né, coleta uma experiência, né, executa uma ação, observa a recompensa, o próximo estado. Com essa experiência coletada,
atualiza a tabela Q de acordo com essa equação aqui. E até repete até parar. Um outro jeito de ver essa equação, tá? É assim, né? Então, se a gente multiplicar tudo por alfa aqui, né, e colocar um termo em evidência, eu vou deixar esse como exercício para vocês, né? Mas a gente chega nessa equação aqui, né? Onde né, é uma transformação, tá? É um algebrismo aqui. Multiplica tudo por alfa e coloca uma das coisas em evidência, você vai chegar nessa equação aqui perfeitamente, tá? A gente enxergar dessa forma permite ver o seguinte, ó. Um menos alfa. Lembrando que o alfa, né, é um númerozinho, um hiperparâmetro que você que está usando o algoritmo vai definir, né, o hiperparâmetro entre 0 e 1, taxa de aprendizado. Então, um menos alfa é o quanto que eu vou manter do que eu achava da minha estimativa, né? Aqui é a manutenção da estimativa. E aqui o alfa é o quanto eu vou incorporar da amostra da realidade, né? Então, e se a gente for olhar os extremos, né? Se o alfa for zero, taxa de aprendizado zero, eu não vou aprender. Isso aqui some, eu fico lá eternamente, né? Refém da estimativa que eu nasci com ela. Em compensação, se o alfa for um, isso aqui eu desconsidero totalmente, né? E só observo, só considero a amostra que eu acabei de obter. E isso aqui, alfa igual a 1, é muito ruim se o ambiente for estocástico, né? Porque isso aqui varia. Cada vez que eu fizer a mesma ação no mesmo estado, eu vou parar num estado diferente e receber uma recompensa diferente. E se eu só pegar a mais recente, eu vou esquecer, né, que outras coisas poderiam acontecer. Então, eu vou estar sempre com estimativas ruins, tá? Alfa igual a 1, só se o ambiente for determinístico, tá? E, claro, nesse caso aqui, né, que os valores Q estão armazenados em tabela, tá? Não vem fazer Deep Reinforcement Learning com alfa igual a 1, não, tá? Aqui, para o caso tabular, para ambiente determinístico, aí sim, o alfa pode ser um. Se não for determinístico, o alfa não pode ser um, porque eu vou sempre esquecer a estimativa que eu tinha antes. Eu tenho que. Isso aqui, no final das contas, né, tem que ter a média das coisas de todas as possibilidades, né, de recompensa e estado futuro. Então, isso aqui vai ter uma média. Para garantir que isso seja uma média, a gente usa a taxa de aprendizado, que eu mantenho um pouco do que tinha incorpora um pouco do que veio, né? A média tem mais ou menos essa ideia também, ok? Então vamos ver aqui um exemplo, né, desse cálculo para essa situação. Vamos supor, né, o nosso agente está aqui no 2,3, está aqui no 2,3, com esses hiperparâmetros aqui, né, com essa taxa de aprendizado, esse gama, né, esse valor de desconto, né, o estado atual é esse. Aí ele executou a ação de ir para a direita e, vamos supor, não derrapou, né? E chegou no estado 3,3. Então, esses são as entradas aqui, né? Do nosso. E a recompensa, né? O Rzinho igual a menos 0,04, tá? Completando aqui os ingredientes, né? O estado que ele estava, a ação que ele fez, o estado que chegou, a recompensa que ganhou, tá? Então vamos, ao plugar isso, né, esses valores aqui, então a estimativa que ele tinha, ó, ele achava que ia ganhar 0,4, né? Então coloca 0,4 aqui em todo lugar que for estimativa do que achava que ia ganhar. 0,4, 0,4, tá? Aí coloca, né, alfa 0,1, gama 0,9, a recompensa menos 0,04. Vou colocar aqui de mais gama vezes. Agora falta isso aqui. Isso aqui. Bom, então o S', o estado que o agente atingiu, é esse aqui. 3,3. Estado 3,3. E ele tem algumas ações que ele pode fazer, né? Tem as ações aqui, ó, estado 3,3. Aqui, né, eu esqueci de explicar, mas é a tabela Q do agente, né? O que e tá, né? Obviamente já tá um monte de coisa não preenchida aqui, mas dado esse é isso aqui simboliza o conhecimento atual do agente e ele chegou nesse estado. Nesse estado ele acha, né, que as ações têm esse valor aqui, né? E a ação de maior valor é a de ir para a direita aqui, cujo valor é 0,7. Então, o maior valor, né, de ação no estado que ele chegou é 0,7, tá? Então, o gama aqui é 0,9, né? Aqui. E então, ao, né, resolver essa conta,
vocês vão chegar, né, na nova estimativa 0,419, tá? Podem resolver no conforto dos seus lares que vai chegar nesse número aqui. Então significa que a gente tinha uma estimativa que era 0,4, a estimativa que ele tinha, a estimativa que ele tinha. A amostra da realidade foi diferente, né? Ele recebeu um outro valor do que ele achava que ia ganhar, então tinha um erro, e o erro foi diminuído, né? Então, esse valor está mais próximo do que ele realmente pode esperar, né, encontrar. E isso é um passo do Q-Learning, né? O agente fez uma. é, e aí, a partir daqui, ele tem que decidir de novo, escolher outra ação, né, e vai atualizar o valor da ação que ele escolheu. Então, se ele escolher a ação de ir para baixo, né, vai receber uma recompensa, vai observar, né, o valor da melhor ação aqui, e se ele conseguir escolher para baixo e conseguir ir para baixo, né? E chegar aqui, aí ele vai atualizar essa entradinha de acordo com o resultado que ele obteve. Se ele escolher a ação de ir para a direita, né, e aí vamos supor que ele derrapa, ele vem para baixo, vem parar aqui, então ele vai atualizar o valor da ação que ele escolheu com o resultado, né, a recompensa que ele obteve e isso aqui. Né? E aí, no final das contas, depois de interagir muito com o ambiente, isso aqui vai representar, na média, né, o que que a gente pode esperar de fazer a ação de ir para a direita nesse estado. E todos os valores aqui vão representar isso, né? De todas as entradas aqui da tabela aqui, ok? Então, esse é um passo do QLAN. Agora eu vou abrir um outro demonstrador, outra demonstração aqui com mais passos. Bom, então eu vou executar aqui uma demonstração que vai ser esse mundo 4x3, tá? Com a regra de atualização vai ser baseada no QLearning. É, aqui no máximo dois episódios aqui. O episódio significa a gente chegar, né, do início até um estado terminal. A recompensa, né, de qualquer estado, exceto os terminais, é menos 0,04, a taxa de aprendizado é 0,5 e o controle aqui vai ser manual. Então a política, né, de movimentar o agente vai ser eu que vou fazer na mão. Tá? Então, aqui está o mundo 4x3. Os quadradinhos têm o valor inicializado aqui da tabela Q, né? Tudo inicializado com zero. E eu vou anunciar para vocês a ação que eu quero fazer, né? Porque nem sempre a ação que eu quiser vai ser efetivada. Então, eu vou tentar a ação de ir para cima. Consegui. E aí, pelo fato de eu ter ganhado, né, menos 0,04, o valor dessa ação aqui foi atualizado para menos 0,02, né? Então, 0,04 mais gama vezes zero, né? O futuro, o valor, o estado que eu cheguei aqui é zero. Vou tentar ir para cima de novo e aí deu certo, né? Então, toda vez que a ação, na primeira vez, tá, como está tudo zero aqui, toda a ação que eu tentar fazer, né, nesse estado que está aqui, ó, se eu conseguir fazer a ação, eu vou tentar a ação de ir para a direita, então esse valorzinho vai ser atualizado, né? Então, menos 0,02, vou tentar ir para a direita de novo. Olha o que aconteceu. Não consegui ir para a direita, mas, né, o fato de eu ter desejado ir para a direita atualizou o valor dessa ação aqui. Tentei ir para a direita, o agente derrapou, né, bateu aqui e parou no mesmo lugar, ganhou a recompensa de menos 0,04 e a regra de atualização do Q-Learning valeu, né? Pegou lá, aqui, ó. Pegou a recompensazinha, menos 0,04, mais gama vezes, né, o valor do estado que eu atingi. E o valor do estado que eu tinha atingido era zero, né? Tava tudo zerado aqui, então aí corrigiu, né, a estimativa, tá? Vou tentar ir para a direita de novo. Aí atualizou mais uma vez, ir para a direita de novo, consegui. Aqui é um pouco diferente do slide aqui, né? Que no slide eu já ganho a recompensa de um por chegar nesse estado. Esse demonstrativo aqui ao chegar no estado, existe uma ação, né, final chamada de saída, né, que aí sim eu ganho recompensa de um. Aquela ação tem a recompensa de um, né, e aqui vai ficar o valor de 0,5 por causa da taxa de aprendizado. Né? Então, ó, ganhei a recompensa de um e 1 vezes meio, né, que a taxa de aprendizado é meio, ficou um meio aqui. Ok? Então, esse foi o primeiro episódio. Agora vamos para o segundo episódio. Vou tentar ir para a direita, vou tentar ir para a direita, tentar ir para cima, tentar ir para cima. Ó, não consegui ir para cima. Porque bateu na parede e parou aqui. Dei sorte, né? Poderia ter morrido aqui. Eu vou fazer de propósito agora, ir para a direita. Aí vou nesse estado aqui também, né? Ele não tem a morte, né, não é imediata. Ele vai ter uma ação de sair que dá recompensa de menos um.
e ao atualizar, né, aí fica com menos meio. As cores mudaram, tá? É porque ele coloca de vermelho o mais negativo e de verde o mais positivo e as outras ficam intermediárias aqui. Tá? Então, isso foi o controle manual aqui do Q-Learning, né? Encerrou. Agora, eu vou deixar ele executando uma política aqui, que depois a gente vai entrar em detalhes qual é, né? Mas vai ser por mais episódios aqui, né? Vou deixar por dois também, tá? Só para a gente ver ele atualizando os valores automaticamente, né? O agente não enxerga o mundo como nós aqui, né? Que a gente vê a estrutura entre aspas, de labirinto aqui, né? E sabe, né? A direção que tem que ir. O agente não, né? Então ele tem, por isso que ele fica meio doido aqui no começo, tentando as coisas, né, bem aleatoriamente aqui, tá? E acabou que ele morreu duas vezes aqui. Se a gente deixar ele mais tempo, ele vai conseguir, tá? Ser bem sucedido. Só falta, né, um ingrediente aqui que eu não falei, que é como escolher a ação no estado que a gente estiver. Isso já está implementado nesse demonstração aqui e logo saberemos como que isso funciona.